Shalom, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso Hebraico Passo a Passo. Eu quero, nesta aula, talvez não dê em uma só aula, mas nessas duas aulas, te falar sobre dois assuntos que não são um assunto tão extenso, mas que são de extrema importância para que nós possamos também entender a palavra do Senhor e traduzir de forma correta o hebraico bíblico. Eu quero falar hoje sobre o MAPIC, ok? Mas o que é o MAPIC, meu pastor? O que é o MAPIC? O MAPIC é esse pequeno pontinho que pode vir dentro da letra Re, quando ele estiver no final da palavra, tá? Perceba que esse ponto é igual ao dagesh. Nós já estudamos o dagesh. Nós vimos que ele acontece no grupo Begidá Kefat, como também pode acontecer em qualquer outra consoante, desde que essa não seja as guturais, do qual o Re faz parte. Então, o dagesh, ele nunca vai aparecer dentro de um Re. Nunca. Porque ele não pode vir dentro de uma gutural, porque as guturais não podem receber dagesh. E como nós aprendemos quais são as guturais, vou repetir mais uma vez, as guturais é o Aleph, o Ain, o Re, o Het e o Resh. Então, essas letras não podem receber o dagesh, que é aquele pontinho que pode ser forte ou fraco. Então, sempre que você vê um pontinho dentro de um Re e ele é a última letra, só vai acontecer nessa situação, ele sendo uma última letra da palavra, você vai entender que ali aquele ponto é o MAPIC. Mas por que é importante conhecermos o MAPIC? Porque o MAPIC dentro do Re muda completamente a forma de traduzir a palavra, ou muda completamente o significado da palavra. Vou colocar aqui no quadro para você compreender melhor. Preste atenção nessas 5 palavras que eu coloquei aqui, tá? E você vai perceber que as últimas duas estão trazendo uma MAPIC, que eu fiz questão de colocar em vermelho, para você diferenciar e perceber que o MAPIC só pode vir dentro da letra Re e quando ela for a última letra de uma palavra. Eu coloquei aqui essas palavras para você ver como faz diferença a leitura da palavra quando ela traz o MAPIC, ok? Então, eu tenho aqui, se você perceber, todas estas 3 palavras, ela tem as mesmas consoantes. As principais consoantes, tirando as desinências que vêm agregada à palavra. Então, todas elas têm a letra Mem, a letra Lamed e a letra Kaf. Aqui, ela está de forma diferente porque é a última letra e a Kaf é uma das sofit que muda de forma quando está no final da palavra. Aqui, Mem, Lamed e o Kaf. Essa partícula é uma partícula que está agregada à palavra, que é a partícula do feminino. A terceira palavra também tem as mesmas letras e tem a partícula que é a partícula que traz o MAPIC, que parece que é a partícula do feminino, com a diferença que o MAPIC está dentro do Re. Então, nós temos aqui a palavra Meler. Já vimos dezenas de vezes, mas não faz mal repetir mais uma vez. Meler, que é rei. Aqui nós temos a mesma palavra Meler, trazendo a desinência
do feminino. Então, se ela está no feminino, a palavra passa a ser malca. Olha só o re. Meler, malca. E malca, então, é rainha. Rainha. E agora nós temos a palavra com a mesma escrita de malca, que é rainha, só que tem uma pique dentro do re, que não vai fazer a diferença na leitura. Mal, cá. Nós vamos ler igualmente, malcar. Só que a diferença é que esta última palavra que traz uma pique não é rei, não é malcar, não é rainha. Essa palavra, quando traz uma pique, essa partícula re, câmetes, re, com uma pique, é a partícula dela. Sem uma pique, é a partícula ela, ou seja, que forma o feminino. Então, se meler é rei, malca é rainha, a palavra malca com uma pique vai ser o rei dela, ou seja, seu rei. Então veja como muda totalmente a palavra. Malcar, trazendo uma pique, é o rei dela, ok? Ou, de uma forma mais simples, o seu rei. Veja qual a importância do conhecimento de um simples ponto desse dentro de uma letra na língua hebraica, como muda completamente o sentido da palavra. No caso, aqui, meler, rei, malca, sem uma pique, rainha, malca, com uma pique dentro do re, o rei dela, ou o seu rei. Trouxe aqui mais um exemplo. Aqui nós temos a palavra eretz, eretz, não vou transliterar, que nós já aprendemos essa palavra, que é a palavra terra. Então aqui nós temos terra, é a tradução. E aqui nós temos aretzá. Aretzá é a mesma palavra eretz, que também é terra. Só que ela traz no tsad, que aqui é a mesma letra, só que aqui ele está no final, ele muda de forma. Então, essa forma não é ela, mas a forma dela. Se aqui é terra dela. Terra dela. Logicamente, pode ser também sua terra, porque sua terra é a mesma coisa que a terra dela. Então, o mapique, ele serve para diferenciar a forma ela da forma dela, ok? Rei, rainha, rei dela. Terra, terra dela, sua terra. Vou colocar ainda mais exemplos para você fixar mais ainda esse importante conhecimento na sua memória. Está aqui mais duas palavras que são a mesma palavra, tá? Perceba que a primeira tem a letra M, a letra I e o N. A segunda também possui as mesmas letras, a letra M, a letra I e a letra N. Ela possui letras ligadas à palavra, mas que não são parte da palavra
original, mas conectivos ligados à palavra. Aqui nós temos a preposição e nós temos o feminino, a indicação do feminino e a preposição lê, que nós já vimos, mas a palavra é a mesma. A diferença é que a feminina aqui traz uma pique, que vai ser exatamente a partícula, não ela, mas a partícula dela, ok? Essa palavra mim, transliterada como M, I e N, quer dizer espécie. Espécie. Nessa frase, ou nessa palavra, que nós temos a preposição lê, depois a palavra espécie, que é mim, e depois a partícula camix e o re como a pique. Então, leminar. Leminar, aqui é espécie. E aqui, se nós tirarmos a partícula lê, é espécie dela. A partícula lê pode ser com ou conforme. Então, aqui, a partícula lê está conforme a espécie dela, tá? Conforme a espécie, que é a palavra original, e a partícula dela. Ou também conforme a sua espécie. Vou colocar aqui, conforme sua espécie. Ou conforme a espécie dela, conforme sua espécie. Então, pessoal, esses eram os exemplos que eu queria dar para vocês acerca do conhecimento do MAPIC. Esse pequeno pontinho dentro do re, que tem uma importância tremenda para nós na hora de traduzirmos de forma correta a palavra de Deus. Ok? Então, fique com Deus. Até a próxima aula.